Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da LS. E agora saiu o edital, saiu o tão esperado edital da Polícia Federal dos cargos administrativos. Eu sou o professor Assis Coutinho, estou aqui com a nossa amiga Thaís Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thaís. Olá, pessoal. Oi, Assis, tudo bem? Gente, saiu nosso aguardado edital da PF Área Administrativa e hoje eu e Assis viemos aqui trazer para vocês todos os detalhes, as principais informações, inclusive dicas de estudo estratégicas para esse concurso. Afinal de contas, estamos com prazo apertado, não é isso, Assis? Isso, o edital saiu dia 25 de abril, para quem está acompanhando a live depois aí, 25 de abril, a gente está fazendo já essa gravação aqui, logo após o edital, para a gente trabalhar ele aqui, para explicar. Às vezes você viu ali aquele edital gigante, são 15 cargos, você não consegue ver passo a passo do que tem que fazer. Essa live já é para te explicar realmente como é, quais são os próximos passos e como vai ser o seu estudo estratégico até a prova. Como a Thaís falou, prazo curto. Sebrasp tem apenas 2 meses, aí, 2 meses e pouquinho, até o dia da prova. Então, não tem mais como perder tempo, não tem mais aquela vou, não vou, vou, e a gente vai já começar o nosso planejamento. Thaís, eu Maravilha. vou puxar aqui a nossa apresentação, tá bom? Aí você pode ir falando aí. Beleza. E sabe uma coisa que eu acho legal, Assis? Quando a gente pega um edital assim, que a gente tem um tempo relativamente curto, normalmente o que eu vejo do concurseiro é se sentir perdido a ponto de achar que tem que esgotar tudo e querer vencer o edital numa total desordem. Nesse momento, pessoal, o que mais vai fazer diferença é um estudo estratégico e direcionado. Eu não estou dizendo que você não pode passar por tudo, mas minimamente você tem que passar com uma organização, focando nos principais pontos, nos pontos que são mais relevantes, buscando identificar e conhecer o perfil da banca. Então, ter um estudo organizado, principalmente quando a gente tem um edital muito curto, vai fazer muita diferença. Então, hoje a gente vai dar várias dicas, vai dar informação e a gente vai explicar um pouquinho para vocês como deve ser também essa condução do processo de estudos. Por isso que é importante você ficar até o final do vídeo e, lógico, né, já deixar aquele like aí pra gente, né? Isso já fortalece bastante. E pegando um gancho aí do que a Thaís falou, gente, edital saiu. Agora é hora de trabalhar com o que tem. Ah, Cis, mas eu não fiz base. Ah, Cis, eu fiz uma base boa. Não interessa mais nada. A gente vai pegar o edital, saiu, vamos trabalhar em cima dele até o dia da prova. Ah, eu não vou conseguir zerar todo o edital? Dificilmente você vai conseguir, dificilmente até quem fez base vai conseguir. Então você tem que trabalhar daquela maneira estratégica, aquela situação que eu já vou adiantando aqui que a LS faz, aquela questão de ver um mapa de relevância, entender o que é mais relevante para a banca naquela área, para você conseguir fazer o estudo realmente estratégico, mais assertivo e chegar aí na aprovação. Ótimo, é isso aí. Pessoal, então, trazendo para vocês, né, o concurso da APF, área administrativa. Muita gente já pergunta, mas como que é isso? É para ser policial? Não, esse não é o edital de agente, não é edital de escrivão, não é edital de perito, muito menos de delegado. Isso aqui é da área meio, tá? A APF, ela não vai funcionar só com cargos da área fim, que, lógico, são muito importantes, mas para a área fim conseguir executar o seu trabalho, a área meio tem que estar ali também trabalhando, que é o pessoal da área administrativa. A gente vai passar para vocês hoje sobre esse edital, quais são os cargos, os requisitos, para vocês poderem entender tudo, tá? Então, vamos começar. O concurso ele tem algumas fases, né? Tem a fase da prova objetiva, que é o que a gente já está acostumado. Vai ter prova discursiva também, com diferença de nível médio e nível superior. A gente vai explicar um pouquinho mais para vocês. E é um concurso que vai ter vagas reservadas. Tanto vaga reservada para pessoa com deficiência, que é a cota PCD, quanto para pretos e pardos, que é a cota negros. Então, quem for concorrer para uma dessas dois tipos de cota, além de ter prova objetiva e prova discursiva, também vai ter a avaliação biopsicossocial, no caso da pessoa com deficiência, e o processo de heteroidentificação para quem concorrer ali às vagas reservadas da cota negros, tá bom? Isso, entrando já na questão também da estratégia de concurso, as duas provas serão feitas no mesmo dia.
Então, você tem que saber administrar o seu tempo, saber organizar ali como vou fazer aquela prova, a parte das objetivas, a parte da discursiva, e também é uma prova bem estratégica, a gente vai entrar mais à frente, que é o SEBRASP. Então, aquela prova certa e errado, para quem não conhece o SEBRASP, é muito importante praticar muito a questão do SEBRASP e entender como é a prova. Aí a gente tem no slide aí as vagas imediatas, a gente tem 192 vagas, aí com ênfase que a gente tem aqui no agente administrativo, que são 100 vagas, esse é o cargo 15, que é o cargo de nível médio, e a gente tem assistente social, que aí já é nível superior, com 13 vagas imediatas, lembrando que lotações iniciais, tudo já a gente tem no edital detalhado por estado, então você consegue lá ver onde são essas 13 vagas de assistente social, onde são as 100 vagas de agente administrativo, fora esses dois cargos que eu falei, a gente também tem administrador, contador, técnico em assuntos educacionais, estatístico, técnico em comunicação social, enfermeiro, psicólogo, tanto clínico como organizacional, farmacêutico, nutricionista e médicos, o médico clínico geral, ortopedista e psiquiatra. Então, aproveitando o que a Thaís falou, gente, não é só o cargo policial, não é só aquele cara que está na rua fazendo investigação e sendo ali o delegado. Também não só o perito criminal. A gente tem muitos cargos que são cargos meios realmente para a Polícia Federal fazer o trabalho fim dela. Maravilha. E uma coisa que é legal, pessoal, de entender, né? Eu tenho uma audiência bem legal em Minas, sabe, Assis? E aí o pessoal às vezes fala, Thaís, mas não veio o cargo de agente administrativo para Minas. Gente, isso já havia sido divulgado, tá? As vagas, elas são separadas por estados. Nós temos vagas em diversos estados do país. Para agente administrativo, realmente não veio vaga para Minas Gerais. Mas uma coisa que tem de interessante e uma possibilidade muito legal desse concurso, a gente vai chegar mais à frente, vai falar sobre isso, é que você pode fazer prova em qualquer capital. E eu sei que às vezes a gente fica meio receoso, né? Enquanto concurseiro, a gente não tem tanto dinheiro para poder fazer deslocamento e tal. Então, isso não vai ser um empecilho. Você pode fazer a prova numa capital e escolher a concorrência para outro. E aí, às vezes, você tem aquele sonho antigo de mudar de estado, ou às vezes você já tem uma família em outro lugar. Então, isso não vai ser uma trava, não vai ser um empecilho. Você não precisa fazer a prova no mesmo local de lotação. Pode fazer a prova num lugar e concorrer para outro. No momento da inscrição, você vai poder decidir. E aí eu estou falando de agente administrativo, mas isso vai acontecer também com todos os cargos. Eu acho que isso é bem importante ponderar com vocês, tá bom? Já é uma diferença aí que o MPU não deu essa opção, exatamente, né? Exatamente. MPU não deu opção, mas a PF veio aí mostrando que é um concurso democrático que pode fazer prova em qualquer local do país e escolher a lotação. A gente trouxe também, né, Assis, os requisitos, eu acho que é legal falar, é inegável, o agente administrativo é o cargo de maior expressividade, são 100 vagas, lembrando que são vagas imediatas, tá? E aí você precisa ter nível médio de formação. Tendo nível médio, você já pode concorrer. Ah, Thaís, eu tenho nível superior. Lógico, você também pode concorrer. E é um cargo super estratégico. Depois a gente vai falar um pouquinho das disciplinas e vocês vão ver. A depender da área que você atua, se você atua na área administrativa, se você estuda para a área de tribunais, se você estuda para a área policial, a depender da área que você estuda, você vai perceber grande parte ou até toda a matéria que você já estudou e por isso, repito, a importância de ter uma preparação estratégica. Esse cargo ele tem jornada de 40 horas semanais. Nós temos os requisitos de todos os cargos no edital. Lógico, para não ficar cansativo, nós não trouxemos todos, mas além dos requisitos do agente administrativo, a gente também trouxe o requisito do assistente social, que tem 13 vagas imediatas, né? A gente está falando aqui, precisa ter o nível superior em serviço social, e além disso, também tem que ter o registro no CRES, que é o Conselho Regional ali do Serviço Social daquele estado, tá? Também, por enquanto, em edital, jornada de 40 horas semanais. Inclusive, você que é assistente social sabe que nós temos a lei que regulamenta a profissão e que diz que a nossa carga horária de trabalho tem que ser de 30 horas semanais e você pode
inclusive deve, enquanto candidato, impugnar o edital. Eu já vi vários editais mudando carga horária depois de impugnação. Então, faz a sua impugnação, baseada na lei que regulamenta a profissão, aguarda o retorno, mas aguarde estudando, porque a carreira é muito boa e a gente não pode perder a oportunidade, tá bom? E um detalhe que a gente vai falar mais à frente também, mas é importante, você que tem nível superior, por exemplo, se é assistente social, eu consigo fazer esse cargo agente administrativo, consegue fazer também a prova para agente administrativo. Então, você consegue fazer as duas provas. Olha o que a PF trouxe aí de novidade, coisa boa, diferente de alguns concursos federais que a gente teve agora. Você consegue fazer a prova em qualquer capital, você consegue fazer os dois cargos tranquilamente, o nível médio e o nível superior. E esse cargo de nível médio, ele é um cargo, como a Thaís falou, um cargo-chave. É um cargo ali coringa, você trabalha com administração de pessoais, com administração de materiais, inclusive nas disciplinas a gente tem essa questão, e são ali atribuições não tão complexas e um salário muito bom. A gente vai entrar ali no salário para esse nível médio, é um salário excelente para você iniciar aí na carreira de servidor público aí da Polícia Federal. Maravilha, joia! Vamos lá, pessoal. Agora falando da remuneração, né? A parte boa. Nós temos aqui uma remuneração de R$ 7.444,80 para agente administrativo. Para assistente social, remuneração de R$ 8.583,55. Essa é a remuneração total do cargo. Se você vê no edital, você vai ver que tem todo o detalhamento. A parte do vencimento, auxílio saúde, auxílio alimentação. Só de auxílio alimentação são R$ 1.000. Esse aqui é o valor total, tá? Já incorporando todos os auxílios e isso está disposto no edital. Para os outros analistas, nós vamos ter outros valores de vencimento, né, de remuneração. É bom você dar uma olhada. Tem o cargo de estatístico, por exemplo, que a remuneração é de R$ 11.000. Então, você, às vezes, é administrador, é médico, dá uma olhadinha lá na remuneração para você conseguir ver certinho, mas é inegável que é uma remuneração bem atrativa. Pensem aí o cargo de nível médio, o cargo de agente administrativo pagando R$ 7.000, sendo que a gente sabe que a realidade que a gente tem hoje no nosso país é de um salário mínimo, no máximo ali, pegando numa média, R$ 2.000, R$ 2.500, muito difícil passar disso num cargo de nível médio, e a gente tem um concurso aí que vai te proporcionar uma remuneração de R$ 7.000. Então, eu acho muito estratégico, principalmente para você que está querendo ou iniciar no mundo dos concursos, ou já tem uma base, uma bagagem no mundo dos concursos, focar nesse cargo, tá? E o detalhe aí dos R$ 1.000 de auxílio alimentação é uma verba indenizatória. É uma verba que não vai incidir ali previdência, imposto de renda. É uma verba que vai vir líquida no teu salário no final do mês. E alguns cargos aí superior não tem um auxílio alimentação tão alto. Tem uns ali que está R$ 500, R$ 600. Então já é uma diferença muito boa aí na remuneração. Com certeza, verdade. Quer falar essa parte aí agora, Assis, da banca? Pronto, gente. Bora lá, como eu falei no início, a banca é o Sebrasp, é uma banca que está ali no começo do edital, você vai ver que é o estilo CESP. O estilo CESP de ser ali é questões certo e errado. As inscrições vão iniciar já dia 29 de abril, vai até o dia 21 de maio. Então aí você tem aí um pouquinho menos de um mês. O edital foi lançado dia 25, então 4 dias após o edital já começa a fazer as inscrições. Como a gente já tinha falado, as lotações vão estar lá no edital, verifique as lotações iniciais, lá tem por cargo e por estado a questão de vagas imediatas. No momento da inscrição, você já deve optar qual é a sua lotação, onde você quer trabalhar. E como a Thaís falou, locais de prova a gente vai ter nas 27 capitais do Brasil. Então, você é mineiro, quer fazer em Belo Horizonte, você vai conseguir fazer a sua prova em Belo Horizonte. Ou você lá de Roraima, quer fazer em Boa Vista, você consegue fazer a prova no seu estado e optar a trabalhar no outro canto tranquilamente, certo? A gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes da prova, de certo e errado, de uma anular a outra, mais um pouquinho mais à frente, mas basicamente as informações da banca e das inscrições são essas.
Legal. E aí a gente tem de valor de inscrição, tá? R$ 90, nível médio, R$ 110, nível superior. Lembrando que, como as provas vão acontecer em turnos distintos, você pode fazer uma inscrição de nível médio e uma de nível superior, se for do seu interesse. Quanto a isso, nenhum problema, tá? Isso aqui é período de inscrição, nós já falamos, e tem o período de isenção. Então, se você tiver dentro de alguma das possibilidades do edital, ou se for doador de medula óssea, se você tiver inscrição no CAD único, aí você vai ver lá direitinho no edital, todos os critérios. As isenções vão do dia 29/4 ao dia 5/5. É muito comum o período de isenção ser mais curto mesmo. Então, você está vendo nosso vídeo aqui, interessou pelo edital, já abre o site da Sebrasp, o edital já está disponível lá, dá uma olhadinha nos critérios, eu me encaixo, não perde tempo. No próprio dia 29, já faz a solicitação da sua isenção para você conseguir fazer o concurso sem ter que pagar a taxa, tá bom? Vamos avançando aqui. Agora, em relação às provas, né? Como o Assis bem disse, prova objetiva e discursiva no mesmo dia. Então, você vai ter ali, acho que são 4h30 de prova, é isso mesmo, Assis? Isso, são 4h30. Maravilha. Então, 4h30 de prova, você vai fazer a prova objetiva e a prova discursiva. De manhã, cargos de nível superior. À tarde, pessoal do nível médio, que é o cargo de agente administrativo, tá bom? Quer falar E a dessa estrutura da prova, a estrutura da prova é bem típica do Sebrasp, e aí a gente vai ter 50 itens de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Como vocês percebem, a gente não vai ter diferença de peso nessa prova, então não vai ter questões lá que tem valem 1 ou valem 2 pontos. Então todas vão valer 1 ponto, no caso de você acertar a questão. E a gente também tem no mesmo dia essa prova discursiva, que você vai ter ali 4h30 para resolver os 120 itens, mais responder a prova discursiva. Com detalhe do seguinte, quem não conhece Sebrasp, a cada item que você marcar errado não, bora lá, cada item que você for diferente do gabarito da banca, você vai perder 1 ponto. Bora lá. Questão 1, o gabarito da banca é certo, você marcou errado, você vai perder 1 ponto. Então, no final das contas, lá você pode fazer até 120 pontos na prova objetiva, e você vai descontando cada questão que você errou em relação ao gabarito da prova. Mas assim, eu não sei a questão, e agora eu vou perder esse ponto. Se você não sabe a questão, se você deixar em branco, você não vai somar ponto, mas também não vai perder ponto algum. Então, as indicações ali, mais no finalzinho, mais próximo à prova, a gente dá umas opções aí para você entender como é que você vai utilizar da estratégia de prova. Mas basicamente isso. Cis, eu errei aqui, eu marquei errado, e agora eu vou perder ponto? Também tem no edital que se você marcar os 2 itens, certo e errado, você anula aquela questão, é como se você tivesse deixado em branco. Então aí, já dando umas dicas aí de prova do Sebrasp. E questão da discursiva, a gente tem 2 tipos. Para o nível médio vai ser discursiva de atualidades, que está lá no conteúdo básico, e também para os analistas, nível superior, aí vai ser em relação aos conhecimentos específicos de cada área. Legal, ótimo. Eu acho uma coisa importante frisar, pessoal. Eu vejo muita gente com medo da Sebrasp. Ai, a Sebrasp é muito difícil. Gente, banca é questão de prática, é entender o perfil. Não estou dizendo que é uma banca fácil, mas é uma banca muito boa de trabalhar. A partir do momento que você entende qual que é a sistemática da banca, como é que ela trabalha, qual que é a sistemática de cobrança, fica muito mais fácil de você acertar questões. E repito, por isso da importância da preparação estratégica, saber o que está fazendo. Tem gente que estuda para concurso e faz poucas questões, ou faz questões de forma desordenada. Existe o momento certo de você aplicar as questões, além de fazer questões, né? Fazer questões por si só não vai ajudar, você tem que fazer questões, você tem que monitorar, tem que identificar falha, tem que corrigir erro, e isso tudo é legal, né? Porque dentro do processo de orientação de estudos da LS, dentro da mentoria, a gente já trabalha assim. Então, por isso que é importante, toda vez que a gente for estudar para um concurso, a gente saber exatamente o que a gente tem que fazer. Por quê?
esse direcionamento preciso, esse estudo estratégico, é lógico, é o que vai fazer a gente se destacar da grande maioria. E aqui, como o Assis bem disse, é o que a gente costuma dizer, uma errada anula uma certa. Então, a gente tem que conseguir entender qual é a estratégia exata a ser utilizada na Sebrasp para a gente não chegar lá e perder muito ponto. E isso tudo também, ao longo do processo de orientação de estudos, a gente vai conduzindo o aluno para auxiliá-lo a fazer uma excelente prova de forma bem estratégica e bem objetiva, tá bom? Vamos lá, passando agora falando dos mínimos. Então, você vai ter 50 questões de conhecimentos básicos. Você tem que fazer pelo menos 10. Menos do que 10, você vai estar eliminado. Você tem 70 questões de conhecimentos específicos. Se você fizer menos do que 21, está eliminado. E somando conhecimentos básicos e específicos, ou seja, as 120 questões, tem que fazer no mínimo 36. Menos do que isso, está eliminado. E algo que eu sempre gosto de dizer em vídeos de análise. Ah, Thaís, quer dizer que se eu fizer 36 em 120 eu tô dentro? Não é por aí. Você não vai estar eliminado por não fazer os mínimos, mas é lógico, para você conseguir ficar nas cabeças, seja ficar dentro do número de vagas ou muito bem colocado no CR, você tem que fazer uma pontuação melhor. E é lógico, a sua preparação, ela tem que visar para você conseguir chegar lá e de 120 questões você conseguir fazer um volume maior, para você conseguir estar bem e confortável e conseguir figurar dentro do cadastro de reserva ou até mesmo dentro das vagas imediatas, que é isso que a gente busca, tá bom? E só lembrando que aí são pontos líquidos, viu, gente? Não são acertos. Isso, São exatamente. pontos líquidos aí já é somando tudo que você acertou e deduzindo lá o que você errou. Então tem que ter 10 pontos líquidos na básica, 21 na específico e no mínimo 36 no total. Só essa observação aí sobre a pontuação. Maravilha. Quer falar isso aí? Vai valer 20 pontos, ou seja, pontuação total da sua prova é 120 da objetiva mais 20 da discursiva, você pode chegar ali a 140 pontos, e vai ser uma redação dissertativa de até 30 linhas, então 30 linhas o máximo, e como eu já tinha adiantado, para os cargos de nível superior vai ser ali abordando algum tópico do seu assunto de conhecimento específico. Já para o cargo de nível médio, o agente administrativo vai ser ali em relação a atualidades. Ótimo. E para vocês verem como é importante ser estratégico na preparação. Até quando a gente vê lá no edital, no conteúdo programático atualidades, lá está escrito atualidades no cargo do nível médio, apenas para a prova discursiva. Você tem que saber qual é a melhor forma de você incluir esse estudo de atualidades, tendo em vista que ele não vai aparecer na objetiva, mas vai aparecer na discursiva. Isso também utilizando as técnicas certas, as estratégias certas, a gente consegue incorporar dentro da preparação. Isso é bem importante, tá? E aí agora a gente trouxe sobre a correção da discursiva. Então, como eu expliquei para vocês, existe ali o mínimo que você vai fazer de pontos líquidos para não ser eliminado. Mas quer dizer que se você fizer aquele mínimo, sua discursiva vai ser corrigida? Não, porque existe o que a gente chama de nota de corte, ou seja, dentro dos cargos, você vai ter dividido pelos estados que vão ter vaga, a quantidade de redações aqui no cargo de agente administrativo que vão ser corrigidas. Então, como é que acontece na prática? Você vai ter a sua nota líquida, abatido já tudo que você errou, aí vai ser feito todo o cálculo, e você vai ter ali aquela nota, sua nota final dos seus pontos líquidos. Aí eles pegam e organizam de forma decrescente, ou seja, quem fez mais pontos lá em cima e os menos pontos embaixo. Eles fazem a lista na ordem decrescente e vão contar
essa quantidade aqui. Então, vou dar um exemplo. Lá, aqui em Rondônia, 17, serão corrigidas 17 discursivas da ampla concorrência. Então, se você não concorreu para nenhuma vaga reservada, eles vão contar aos 17 primeiros lugares. Vamos supor que a pessoa que ficou no 17º lugar, nessa lista decrescente, ficou com 85 pontos em 120. Se ela ficou com 85 pontos e tem mais 5 pessoas embaixo dela que também ficaram com 85 pontos, essas pessoas também vão ter a discursiva corrigida, porque os empatados com aquela mesma nota de corte vão ter a discursiva corrigida. Thaís, mas eu fiquei com 84. Então, se você ficou com 84, você não vai ter a discursiva corrigida. Isso é muito importante a gente entender a diferença. Vai ter uma lista só da ampla concorrência, uma lista só da cota PCD e uma lista só da cota negros. São 3 listas e aí sempre é calculado assim. As notas mais altas em cima, conta essa quantidade, vocês podem perceber que vai ter oscilação a depender do estado. Então, aí vocês podem ver as diferenças e, entendendo essas diferenças, a gente vai conseguir identificar aqueles estados que vão ter mais discursiva ou menos discursivas corrigidas. E isso pode te ajudar, inclusive, a fazer as suas análises na hora de escolher também o seu local de lotação. Tranquilo até aqui? E se lembrando aí que quem tem a discursiva corrigida e tendo o mínimo também da discursiva, você vai estar ali figurando já no cadastro de reserva. Então, passou aí da objetiva, está dentro da lista ali de correção, você conseguiu os mínimos da discursiva, você já vai estar ali compondo no mínimo o cadastro de reserva. Maravilha. E tem também para assistente social, né? Para não ficar muito cansativo. Eu não vou falar de todos, mas a lógica é a mesma para vocês entenderem. Vocês vão ver que são 6 discursivas, tanto na ampla, na cota negros e cota PCD, em todos os estados que nós vamos ter vaga. E agora acho que é muito importante falar dos conhecimentos gerais, tá? Gente, eu vou falar da parte dos conhecimentos gerais do nível superior, porque eu acho muito interessante e estratégico. Quando eu fiz essa análise do edital, e aí eu já fiz a análise e passei para os meus alunos, o que eu disse para eles? Gente, isso aqui é o quê? É o feijão com arroz da maioria dos concursos que a gente faz. Isso aqui é núcleo duro. Português, constitucional, administrativo, informática, raciocínio lógico, a gente estuda para a maioria dos concursos. Então, não tem nada que a gente veja assim que é demais. Tem a ética no serviço público, que é uma matéria que, teoricamente, não é do núcleo duro, mas muito provavelmente você já estudou em outro momento. E se você não tiver estudado, não é uma matéria que é difícil de você aprender, que é difícil de você entender, é uma matéria, inclusive, relativamente tranquila e também pequena. Então, para você que já está no mundo dos concursos, que já fez outras preparações, muito provavelmente, pelo menos português constitucional e administrativo, você já estudou. Às vezes, um concurso ou outro não veio informática ou não veio raciocínio lógico, mas se você já teve contato com essas matérias, você vai ver o quão estratégico é mirar nesse concurso da PF. Então, a gente sempre vai ter essa parte geral para todos os cargos. Então, administrador, estatístico, assistente social, psicólogo, contador, todo mundo com esse conhecimento geral. E, lógico, vamos ter os conhecimentos específicos de cada área de formação. Que a gente até trouxe do serviço social, tá? Só falar rapidinho para vocês, isso aqui é muito comum, não vi nada que destoe, lógico que sempre vai ter uma especificidade ou outra voltado para a área, né? Que no caso para o órgão, mas de modo geral um conhecimento específico que a gente estuda para a maioria dos concursos do serviço social sem grandes problemas, assim como no cargo de administrador, pelo que eu vi, no cargo de contador, no cargo de comunicação social, tá sempre permeando o que vem aí na maioria dos concursos de analista mesmo. Aí os de nível médio, conhecimentos gerais, só para ilustrar o que a gente falou no início, que você consegue fazer as duas, olha os conhecimentos gerais de nível médio, língua portuguesa, raciocínio lógico e ética,
os 3 têm a mesma ementa do nível superior, mesma ementa. Então, você vai conseguir aproveitar, não vai ter que estudar nada a mais para fazer nível superior ou nível médio, porque você já vai estar estudando. E noções de informática, na verdade também, noções de informática, faltou a quarta. Essas 4 disciplinas aí acima são disciplinas com a mesma ementa, não muda nada. O Sebrasp vai trabalhar com... Então, você vai estudar aí tranquilamente. E conhecimentos básicos aí do nível médio, temos atualidades, que vai ser realmente o conhecimento que vai ser cobrado lá na discursiva. Já nos específicos aí do nosso nível médio, a gente tem noções de condicional, noções de administrativo. Thaís acabou de falar isso para o nível superior. Então, até nos específicos, você vai estar estudando também em relação ao nível superior. Eu vou deixar um asterisco aqui, porque constitucional e administrativo para o agente, ele está um pouquinho mais simples, está tirando alguns tópicos, mas se você, um exemplo de um tópico, a Lei de Acesso à Informação, não está aqui no agente administrativo. Então, se você vai fazer superior e o médio, já pega ali a ementa do superior, que já vai ter toda a ementa do nível médio lá dentro dela. E outras disciplinas aqui que a gente tem para agente administrativo, governança pública, gestão de pessoas, gestão de contratos e recursos materiais, aí são bem tranquilas, são disciplinas aí muito ligadas da área administrativa mesmo. Então, se você já estudou administração em algum momento da sua vida, pegou administração geral e pública, você vai conseguir desenrolar tranquilamente essas disciplinas. E temos a legislação específica aplicada ali à Polícia Federal, são 5 tópicos de legislação, ali está parecido com aquela legislação geral especial, que você estuda algumas leis, mas também bem tranquilo. Então, o edital está bem tranquilo de agente administrativo, e aí bem mais tranquilo ainda de você conciliar o nível médio com o nível superior, logicamente, com aí a sua formação, você vai de acordo com a sua especificidade e consegue fazer os dois tranquilamente. Legal. E sabe uma coisa que eu achei muito bacana, Cis, é algo que eu sempre falo com os alunos, né? Às vezes a gente vê assim, noções de governança pública. Meu Deus, o que é isso, gente? É a administração pública e geral. Cada concurso eles chamam de uma forma. Tem concurso que eles vão chamar só como administração pública, outros como administração geral, outros como gestão pública, outros como governança pública. Mas se você bater os tópicos, você vai ver que é o mais do mesmo. Você que estuda para a área administrativa, você que fez IBAMA, fez ICMBio, você que faz concursos da área de tribunais, está acabando aí o próprio MPU, ou então está estudando para o STM, você que fez MPs, gente, é praticamente a mesma coisa. Você vai estudar a parte de administração pública e geral com gestão de pessoas, gestão de contratos e recursos materiais. Isso aí está super parecido com o quê? Edital do TSE foi basicamente isso, só não teve administração de recursos materiais. Mas quem fez TRF6 já incorporou isso aí. Então, a grande maioria das matérias, se você já vem no percurso, você já estudou. Você vai fazer o quê? Direcionar o seu olhar agora, vai trabalhar focado na banca. Lembrando que nós tivemos TSE foi Sebrasp, TRF6 foi Sebrasp, se você fez TRT10 foi Sebrasp, então às vezes você já está até nesse pique ali da banca, é fazer ajuste de olhar, incorporar a legislação aplicada à PF e mandar bala. Então realmente é um excelente concurso, é um cargo muito bom e é por isso que a preparação tem que ser estratégica para você conseguir chegar lá e, lógico, fazer o gol. Exatamente. Maravilha. E acho que agora a gente tem que falar, né, Assis? Não tem jeito. Tem que falar da LS. Gente, a LS ela já está há mais de 15 anos no mercado. A gente já tem mais de 12 mil alunos aprovados dos mais diversos concursos, dos mais diversos cargos. E como é que funciona a LS, Assis? Eu não conheço. Eu caí aqui nessa transmissão aqui, eu peguei aqui, pesquisei no YouTube e queria ver alguma coisa sobre a Polícia Federal e achei vocês aqui conversando. Gente, a LS trabalha com a orientação de estudos. Para quem está aí na parte administrativa, eu gosto de pegar o PDCA, que é planejamento, execução, controle e melhoria contínua. Tá até esquecendo do ciclo. O que a LS faz para você? Ela pega esse planejamento, pega o controle e pega a melhoria. A gente faz isso tudo para você, deixa só o que a gente não consegue fazer, que é o quê? Sentar, estudar e fazer a prova. Então, a gente pega todo esse planejamento, organiza tudo para você, você só tem a preocupação de sentar, verificar o que você vai estudar, quais questões você vai resolver,
e resolver e alimentar a plataforma para o professor orientador conseguir fazer uma análise de como você está desenvolvendo para a gente fazer as correções. Então, uma coisa que eu gosto muito da LS Concurso é a questão do análise de desempenho. O que é isso? Você vê muito aí no mercado algumas pessoas que vendem, eu te levo para aprovação, não sei o que, isso aqui, mas só joga material nos teus peitos. Vai, faz. Na LS, não. A gente organiza todo o teu estudo e você vai executando. Você vai alimentando lá a plataforma. Quando chega num determinado momento, a LS para, o professor orientador para, verifica tudo o que você fez e diz, beleza, fulano, você está muito bem nisso, mas esse ponto específico aqui, esse assunto, esse subtópico aqui, você não está muito bem. Bora fazer uma revisão bem atenta sobre isso? O que é que a LS faz nesse momento? Ela está pegando, fortalecendo a sua base, você está desenvolvendo e em nenhum momento a gente está deixando pontos fracos para depois. Então, a gente já vai jogando a luz ali naquele ponto fraco para você ir crescendo. Então, basicamente, a gente consegue fazer isso, que aí eu chamo da melhoria contínua, que você sempre vai estar melhorando. Se você já faz a base com LS há mais tempo, você consegue perceber que você cresce muito mais rápido do que quando você está ali ou só cronogramas soltos ou por conta própria. Então, basicamente, a gente trabalha muito nisso. Como a gente está no pós-edital a gente pega toda a sua ementa. Isso aqui que a gente está conversando não é quase nada do que a gente faz dentro da LS. A gente pega toda a ementa, parte ela toda em assuntos, verifica o que é mais relevante, o que é menos relevante, a gente vai trabalhar toda a ementa até o dia da sua prova. Então você vai ter ali, você vai receber tarefas, você vai receber os assuntos para você estudar, até chegar lá no último dia, na sexta-feira, ali pré-prova, você vai ter, se você tiver conseguido acompanhar tudo, você vai conseguir chegar o mais preparado possível para a sua prova. Acho que eu falei até muito aqui, deixar a Thaís falar também um pouquinho aí. Não, Márcia, mas acho que a ideia é essa, né? Eu costumo dizer que a gente empolga, porque a gente que já foi concurseiro e aí já tem uma experiência, sabe o quão diferente é ter uma preparação organizada. Eu costumo dizer que é como se essa orientação de estudos fosse um 2 em 1. Por quê, pessoal? Tem toda a parte do direcionamento de estudos. O que vai estudar, quando vai fazer questões, que tipo de questões, quando vai fazer revisão, que tipo de revisão, não tem preocupação nenhuma. Você vai sentar e saber exatamente o que você tem que fazer. Só que não é uma plataforma, não é jogar lá e você se vira. Por que do 2 em 1? Porque ainda tem o olhar atento do professor orientador. Então, tem o Assis, tem vários outros professores dentro da LS, e qual que é o nosso papel? Olhar para o seu processo de estudos, olhar para o seu desempenho, olhar para a sua dificuldade e, a partir daí, trazer possibilidades de correção, agregar métodos de estudo, estratégias, metodologias, agregar algo que de fato vá fazer você evoluir. Sair daquela meiuca ali, do meio termo, do básico, do superficial, e conseguir, a partir daí, uma preparação melhor, mais eficiente, de alto nível, chegar competitivo na data da prova. Então, eu acho muito importante, faz muita diferença, principalmente num pós muito curto. Não dá para você pegar esse edital e imprimir e ficar riscando com marca-texto que você já viu. Realmente tem que ser uma preparação mais estratégica e por isso da importância de você contar com profissionais que já estão há muito tempo no mercado, que já sabem muito, que têm muito conhecimento e que são experts nas áreas para poder fazer você ter esse percurso de forma mais focada e direcionada e, logicamente, muito mais estratégica, tá? E aí, já falando um pouquinho de mim, né? Eu sou Thaís Silva, trabalho já com mentorias há muito tempo, sou professora orientadora da LS. Atualmente, eu sou analista do Serviço Social do TRF2. A gente colocou TRF1 aqui, mas foi rapidinho, TRF2, que é na subseção do Espírito Santo. Fui aprovada em primeiro lugar e já tenho aí uma trajetória vasta no mundo dos concursos, com mais de 12 aprovações. E aí, se você tiver interesse em fazer esse concurso, entre em contato, tem aí o QR Code para você poder agendar a entrevista. Aqui, provavelmente, na descrição do vídeo também vai ter o link. Então, se você quiser agendar comigo, vai ser um prazer. A gente agenda uma entrevista totalmente sem custo. Você vai explicar um pouquinho para mim da sua rotina, do seu dia a dia, do seu percurso,
percurso, eu vou explicar com mais detalhes sobre o processo de orientação e a partir daí, você tendo interesse, eu já vou montar todo o seu planejamento para a gente já poder começar. Show, Thaís. E aqui é o meu QR Code. Uma coisa, antes de falar um pouco de mim, eu também vou entrar mais ali, essa questão dessa agenda. A gente se entrevista comigo. Gente, aqui a gente não somos geradores de PDF, não é uma máquina. São pessoas que estão trabalhando para o seu planejamento. E essa entrevista basicamente é o quê? Você vai fazer uma videochamada com o seu professor, com quem você tem interesse em fazer, e você vai explicar como é que estão seus estudos. Eu estou fazendo isso, tenho interesse nisso, naquilo outro. O professor vai analisar, vai te apresentar a LS com riqueza de detalhes e a gente vai ver se dá realmente para a LS te ajudar. Então, a gente não vende nada que não sirva para você. Não tem sentido eu te vender um sapato 35 se tu calça 40. E também não adianta eu vender um 42 se tu calça 38. Então, a gente verifica realmente se casa. Casou, deu certo, aí sim a gente vai seguir juntos até a sua aprovação. Eu sou Assis Coutinho, atualmente sou analista da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina. Fui policial militar no Ceará por 15 anos, então tenho uma experiência grande na área policial. Sou atualmente aprovado como auditor fiscal ali da cidade do Rio de Janeiro, esperando aí nomeação para esse cargo. Quer agendar comigo, tem meu QR Code aí, apontou o celular, consegue agendar entrevista totalmente gratuita, para a gente te apresentar a LS e a gente conseguir te levar a sua aprovação. Então, aí, eu já vou me despedindo, depois passo para a Thaís também se despedir. Agradeço demais se você acompanhou essa transmissão até aqui. Espero o seu agendamento de entrevista, seja comigo, seja com a Thaís, seja com qualquer professor da LS, você vai estar em excelentes mãos. Espero vocês aí na entrevista de aprovado da Polícia Federal Administrativa. Maravilha. Pessoal, é agradecer para vocês, tá, a audiência. Eu espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouquinho desse edital e principalmente que você tenha conseguido pegar todas as dicas que a gente deu ao longo de todo esse vídeo. Tendo interesse em ter uma preparação focada e direcionada, entre em contato conosco. Gostou de mim? Agenda comigo. Gostou do Assis? Agenda com o Assis. Às vezes você vai clicar lá no site, vai gostar de outro professor, agenda com o professor, porque o foco da LS, o nosso foco e objetivo final é a sua aprovação. Então, entre em contato porque vai ser um prazer caminhar contigo nesse percurso. Eu espero que vocês tenham gostado. Assis, foi um prazer estar com você e a gente se vê no próximo vídeo de análise. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.